Esperamos que o Senhor esteja a proteger cada um dos alunos da Logos. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua família, sua igreja, seus amigos. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e nós estamos a falar sobre a disciplina Introdução à Bíblia. Estamos agora na quinta parte da aula dupla 2. Ela é a aula 3 e 4. Essa é a segunda parte da aula 4. Qual o alvo da Bíblia? Revelar o caminho da salvação. Você concorda? O objetivo não é encher a nossa mente de conhecimentos. Como eu já disse, o conhecimento é parte das ferramentas que Deus utiliza para que nós cheguemos a ter um relacionamento com Ele. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade é o conhecimento. Toda a verdade é todo o conhecimento. E quem tem toda a verdade? Na verdade, utilizando aqui a palavra, Deus não só tem, Ele é a própria verdade. Eu sei que quando nós falamos isso, a gente entra num ambiente filosófico, eu sei. Na verdade, a teologia sistemática é também um pouco teologia filosófica, porque a partir do momento em que interpretamos, nós começamos a considerar a lógica das coisas, como elas se organizam, como elas se sistematizam, como Deus faz com que a simbologia bíblica se torne algo perceptível à mente humana, que é basicamente racional. Nós somos seres racionais. Foi Deus que nos fez assim, não foi o diabo. A razão não é uma coisa do diabo. A razão não é uma coisa do mal. A razão vem do bem. A razão, até mesmo Deus fala que nós apresentamos a Ele, Deus, um culto racional. Então, a razão vem de Deus. E nós apresentamos a Deus aquilo que é a nossa adoração de uma maneira lógica, racional. Ou da maneira que o ser humano pensa. Porque o ser humano é um ser racional. Você pode dizer, mas nós não somos espíritos? Sim. E em nenhum momento a Bíblia fala que o espírito ou o ser espiritual é irracional. Na verdade, nós, na nossa percepção de mundo, chamamos os animais de seres irracionais. Poderíamos até discutir essa tese e dizer que eles não são totalmente irracionais, porque o ser humano diz que eles vivem por uma percepção de mundo diferente da nossa, né? Pelo instinto. Mas esse é um outro assunto. É claro, já estamos aí no ambiente da filosofia, né? Mas fazer doutrina, sem dúvida, é pensar. E o primeiro ponto que nós temos que pensar ao pegar a Bíblia é que, para que ela me foi dada? Para eu ser salvo. Então, se uma doutrina, se qualquer percepção de interpretação da Bíblia não leva a ser salvo, então alguma coisa está errada. Aqui está um princípio de construção de doutrina. Se uma doutrina não leva para Jesus, não exalta a Jesus, não faz de Jesus o alvo para que a pessoa seja salva, então alguma coisa está estranha nessa doutrina. Se ela exalta o homem, exalta a igreja, porque veja, a igreja não é exaltada, é Jesus que é, nem é o pastor que é exaltado, é Jesus. Nós só somos vasos na mão do oleiro. E a glória é só dele, não é nossa, é só dele. Ninguém pode tirar a glória para si. A Bíblia nos orienta a dar glória a ele, porque só ele é digno de todo louvor e glória, ninguém mais.
É todo, não é parte do louvor. Veja, ele é digno de todo. Ele é que reparte a sua honra a quem ele quer. Porque ele é Deus, a honra é dele. Então ele reparte. E ele honra aqueles que são simples de coração, aqueles que são humildes, aqueles que se submetem a ele. Ele, Deus, honra, não é o homem. E se nós recebemos a honra do homem, veja, Deus pode usar o homem para nos honrar, não é isso que eu não estou falando, ou a igreja. Mas se você busca a honra e recebe sem considerar que ela veio do Senhor, ou que foi proveniente de uma ação de Deus, então você já tem o seu galardão. Você não pode esperar mais nada. Bom, mas vamos seguir em frente. Jesus é o plano de Deus para salvar o homem. Jesus, então, é o centro da Bíblia. Nós já falamos isso antes, até utilizamos o termo que temos utilizado e vamos utilizar, que é Jesus é a chave hermenêutica, né? E também utilizamos que a nossa hermenêutica ela é cristocêntrica. Antes da revelação de Jesus, que ele se apresenta como Messias, como que era antes, no Velho Testamento? E veja, aqui nós chamamos a atenção uma realidade bíblica, Messias, ou Machia, que traduzido é ungido. Em grego, Machia é Cristo, por isso que Jesus é chamado de Jesus o Cristo, ou Jesus o Messias. Tá aí Machia com as letras em hebraico, que vocês ainda vão aprender à frente quando tiver uma disciplina sobre grego e hebraico, e Christos, que está aí a letra em grego. Mas Jesus é o Messias. Que Messias? Aquele que nos foi apresentado, e já é uma doutrina da cristologia, né? Nós não vamos entrar, só estamos fazendo uma abordagem rápida, mas o fato é que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem pecou, Deus ali prometeu que da mulher haveria o descendente. Teria os descendentes, que somos nós, e o descendente. E esse descendente seria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, que simbologicamente toda a teologia concorda, pelo menos cristã, que ele é o diabo. Então, ele ia pisar na cabeça do diabo, a serpente, o dragão, como fala em outra parte, mas ele seria picado no seu calcanhar, que é a proposta missiológica do servo sofredor que está aí no livro de Isaías. Mas aí já é a doutrina da cristologia, né? Cristo foi morto na cruz em nosso favor, ele se tornou aquele que recebeu o pecado em sua vida. É a proposta do evangelho, é todo o evangelho aqui. Mas isso é uma proposta missiológica, ou seja, do Messias. Agora, esse Messias também tem uma proposta de reino. Ele não só veio para salvar, é a sua primeira vinda, quando ele veio aqui há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, dependendo da contagem que você fazer. Mas o fato é que ele também vem para reinar. E é um fato espiritual que ele já está a reinar, o seu reino já está a funcionar nos nossos corações. Mas também tem uma proposta de um reino terrestre. Bom, aí a gente entra no ambiente de uma outra doutrina, né? Que é a escatologia, também unida com a cristologia, né? Mas nós não vamos abordar isso, é só chamando a atenção. O fato é que a mensagem messiânica no Velho Testamento, ou do Machia, o Antigo Testamento revela Jesus em várias passagens. Estudiosos afirmam ser 365 profecias messiânicas, mas há também as tipologias do Messias, tipo o filho de Davi, a semente de Adão, o profeta que virá, o resgatador, lá, né, no livro de Ruth. Nós vemos então várias propostas messiânicas, mas especificamente 365 profecias messiânicas. E nós sabemos que todas elas se cumpriram em Jesus, e aquelas que não se cumpriram são porque elas estão profetizadas a ser cumpridas, e até profetizadas no Novo Testamento. É como se os apóstolos falarem, olha, tudo aqui foi cumprido. Mateus, por exemplo, fala.
Ele fez isso para que se cumprisse isso, ele fez isso para que se cumprisse aquilo, né? O apóstolo Paulo fala várias referências ao Velho Testamento, porque é lógico, a Bíblia da igreja cristã do início, né? Os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, era o Velho Testamento. Né? Só no segundo século que eles começaram a considerar os escritos dos apóstolos e depois foi a construção do cânon que nós ainda vamos falar um pouco mais. Já começamos, mas vamos falar um pouco mais à frente. Mas a verdade é que ainda existem profecias a serem cumpridas. Jesus é o próprio Deus se revelando na terra e ele orienta que sejamos cartas vivas. Veja em 2 Coríntios 3, 2 e 3. Se vós sois a nossa carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, como foi o caso lá da Torá, mas em tábuas de carne do coração, que é o que Deus está fazendo através da igreja. Assim como Jesus é a chave da revelação da salvação, a igreja é a chave da revelação ao mundo da salvação. Porque Jesus falou assim, ide, vocês falarão, não vai ser os anjos, não vai ser eu, vai ser vocês que vão pregar o evangelho. A igreja foi dada a autoridade e responsabilidade de apresentar a mensagem da salvação para o mundo. Somos nós que somos o canal. E se nós não falarmos, professor, Jesus não disse que as pedras clamariam? Sim, mas tudo indica que essas pedras clamando levam à ideia de que pedras são escritas. Hoje nós não temos pedras, mas temos o mundo virtual, temos a internet, temos o computador, também foi criado a imprensa com os papéis, e hoje a igreja pode falar, suas pedras atuais estão pelo mundo inteiro, e mesmo que a gente cale a boca, a internet continua a falar. As nossas páginas continuam a existir aí pelo mundo afora, mesmo que a igreja não esteja a falar. Mas de alguma maneira, quem deixou o legado continua a atingir as pessoas pelo mundo todo. A sua maior revelação, a Bíblia, é Jesus Cristo, o Verbo, que está lá em João, capítulo 1, o Verbo. Na verdade, a palavra grega é logos. Logos, que é conhecimento, inclusive o nome da nossa instituição de ensino superior de teologia. Mas veja, o Verbo se fez carne. Quem é esse? Jesus. O Logos se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse? Jesus. A revelação máxima de Deus na terra. Tudo se compreende através de Jesus. É só olhar para os 4 evangelhos e você vai entender quem é Deus. Porque Jesus é a manifestação plena, em carne. É a maior manifestação antrópica que pôde existir na Terra. Não são palavras escritas, símbolos, desenhos, não são só palavras, não são expressões, não são só sentimentos, é tudo. Tudo. É o ser humano chamado Jesus Cristo, que é Deus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Nós então estamos a terminar mais uma parte, sempre lembrando aí o nosso lema, né? Esteja sempre a ler. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Que Deus os abençoe, guarde e não se esqueça de orar sempre e ter um relacionamento com Deus diário. Amém? Até a próxima parte.